A paz do Senhor para os amados irmãos em Cristo Jesus. É mais um dia que o Senhor nos deu para que a gente pudesse meditar na palavra do Senhor, para que a gente pudesse meditar um pouco nas coisas que estão acontecendo em nossa volta e fazer uma reflexão de nossas vidas, como estamos diante de Deus e diante desta sociedade que aí está. Eu quero convidar vocês para nós lermos na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 1, que nos diz: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e há muitos enganarão. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Prezado irmão, eu quero chamar a sua atenção para um momento aqui em que o Senhor Jesus, antes de sair do templo, ele havia feito algumas observações para os religiosos. Ele havia feito observações graves. Era como se fosse um puxão de orelha. Aquela gente estava sendo alertada das coisas que viriam a acontecer. Portanto, ali estavam escribas, fariseus, ali estavam saduceus, enfim, toda a cúpula religiosa daquela época. Inclusive os seus discípulos, que já viviam um momento diferente de tudo aquilo que estava para ficar para trás, que seria a velha aliança. E aqui nós vemos os discípulos, como eu sempre imagino assim, pessoas quando ouvem coisas pesadas, às vezes usamos falar assim, o irmão desceu a espada, Deus falou pesado com a igreja. Pessoas que saem nervosas, outros saem zangados, outros saem sorrindo. Pessoas nervosas geralmente agem de formas diferentes umas das outras. Uns pulam, outros ficam quietinhos no canto. Cada um tem a sua própria reação. Em meio a isto, surge a ideia de mostrar a estrutura do templo, como se o Senhor não a conhecesse. E como é muito comum nos importarmos com o material e com o externo, com as coisas que perecem. Eles apontam e dizem: Mestre, olha aí essa estrutura, que maravilha, que coisa boa. Felizmente hoje já vemos que as fortunas empregadas em grandes templos já não têm tanto valor. Aleluia! Sabemos que o Senhor não habita em templos feitos pelos homens. Habita, porém, em um coração puro, que não é ganancioso, que não tem lugar para a mentira, um coração sem maldade, um coração que não é enganoso, caluniador, não é leviano, não é invejoso. Um coração que eu e você precisamos cuidar para que não venhamos perecer. Porque do coração procede a saída da vida. No versículo de número 3, nós vemos aqui os discípulos se preocupando com a vinda do Senhor e com o final do século, com o final do mundo, como nós costumamos falar. É muito confortável saber que algo de ruim irá acontecer em determinado dia, em determinado lugar e em determinada hora.
E também é confortável saber que algo bom virá para que se esteja naquele lugar, dia e hora certa, para sermos abençoados. Portanto, no versículo 4, nos chama a atenção a uma resposta que o Senhor Jesus lhes deu, dizendo assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. A cautela significa cuidado, significa ter atenção no que está fazendo. A cautela é importante, amados. Veja que há muita gente sendo levadas por variedades de ensinos e muitos estão sendo enganados. Irmãos, olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Para de ficar assistindo lixo na internet e ficar bebendo água suja. Aleluia. O Senhor disse que quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. No entanto, pessoas vivem bebendo água de poça, de lugares imundos, contagiados. Permita lembrar a você que grande maioria das pessoas não temem a Deus, não temem ao Senhor, não tem respeito com o Senhor. Quando a recomendação bíblica é temer a Deus, não é você temer ao homem, mas temer a Deus, que pode matar o corpo físico e ainda pode mandar a sua alma para o inferno. Veja que as pessoas temem mais as pragas, as pestilências, as guerras, os vírus que estão assolando a humanidade. As pessoas temem mais a fome, temem mais a perseguição do que propriamente dito o nosso Deus. Portanto, a recomendação de Jesus é cautela. Acautelai-vos e vede o livramento do Senhor. O cuidado hoje, a cautela hoje é o melhor caminho. Quando o profeta Isaías diz assim: este é o caminho, eu estou falando da pessoa de Jesus. Ele diz assim: este é o caminho, andai por ele quando vos desviardes para a esquerda ou para a direita. O caminho é Jesus, é olhar para o alto, é lá que está a nossa segurança, o nosso porto feliz, o nosso porto seguro está na pessoa de Jesus, porque a Ele foi entregue todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Que estas palavras possam ser uma bênção na sua vida neste momento. Deus e Pai, neste momento nós elevamos as nossas orações a Ti, para agradecer por mais esse dia, pela oportunidade desta palavra. Que onde esta palavra chegar, ela seja útil aos ouvidos daquele que a escutarem. Que os doentes, ao ouvirem esta oração, sejam curados. Nós pedimos a Deus um freio deste vírus que está assolando aí o povo, que está matando gente. Nós pedimos a Ti um freio neste momento, tanto no vírus como na humanidade perversa. Que haja, Senhor, uma semana abençoada. Que todas as famílias que ouvem representadas neste momento sejam abençoados. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja com a tua vida, desde agora e para sempre. Em nome